Olá, meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo ao canal 24 FPS Brasil. E eu já vou começando dizendo o seguinte, que se você não for inscrito, se inscreve no canal e já vai clicando no botão do joinha, porque esse vídeo vai ser muito legal. Eu vou estar falando sobre a minha impressão do jogo The Last of Us Parte 2. Eu joguei, eu zerei, eu me emocionei, eu matei muito infectado, mas também eu me envolvi muito na história de personagens fantásticos, né? E esse jogo, para mim, é o jogo do ano. É o jogo que muitos outros jogos vão, por décadas, se inspirar para criar outros jogos. É claro que The Last of Us se inspirou em alguns jogos e também em séries e filmes para criar todo esse ambiente. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Bom, esse vídeo eu resolvi fazer sem aparecer. Fiz um vídeo, inclusive, há um tempo atrás sobre ele, né? Falando da série The Last of Us, que vai ser lançada pela HBO muito em breve. E naquela ocasião eu falei sobre a estreia do jogo, né? Que inclusive sofreu alguns atrasos, mas acredito que foram benéficos para o jogo, né? Então a ideia aqui é falar sobre a minha impressão, até porque eu joguei, zerei e tenho uma opinião formada sobre o jogo. Uma opinião que de fato concorda com algumas postagens de colegas e também de sites e blogs que falam a respeito de games, mas eu também tenho uma opinião diferenciada em relação ao jogo, porque tem algumas coisas que eu constatei que eu não vi ninguém falando a respeito. E eu quero compartilhar com você. Bom, primeira coisa que é importante saber é que se você vai jogar The Last of Us 2, é óbvio, você tem que ter um PS4. E pode parecer que é bobagem, mas não. Apesar de que você pode jogar The Last of Us Parte 2 sem ter jogado um, mas não é aconselhado, porque você perde muita informação, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa foi vivida, né, por você na pele dos personagens, né, do Joel, da Ellie. Então eu não aconselho jogar o jogo sem ter jogado o primeiro. Uma coisa importante de se falar é que esse jogo ele está muito mais violento, muito mais do que o primeiro. A violência ela chega a beirar a violência da série The Walking Dead. Se você não assistiu a série The Walking Dead, talvez você não vai saber do que eu estou falando, mas se você já assistiu algum episódio, se acompanha as aventuras do Rick, né, e da sua família e dos seus amigos, vai entender do que eu estou falando. Então esse é um jogo para maiores de 18 anos. É claro que qualquer pessoa pode jogar, mas é um jogo extremamente violento, muito violento. Eu vou falar aqui sobre algumas coisas de maneira geral, mas eu também vou dar spoiler aqui, até porque eu vou falar do jogo como um todo, né? Então eu vou falar e vou dar spoiler. Se você não quer ouvir spoiler, então esse é o momento de você desligar e não continuar a assistir. Então a violência ela é gratuita, tá? Então o jogo tem momentos sim de serenidade, até porque para poder entender a história, né? Mas na sua grande maioria são cenas violentas, tanto no gameplay, né, para que o jogador ele participe dessa violência, porque ele precisa matar hordas e matar também humanos, né, que é outra característica do The Walking Dead, né. A princípio, quando eu comecei a assistir The Walking Dead, eu achei que The Walking Dead era uma série sobre zumbis, mas na verdade, com o passar das temporadas, eu entendi que The Walking Dead é uma série de pessoas que vivem em um momento, né, de uma pandemia, onde as pessoas se transformam em zumbis, mas que os zumbis não são o principal problema dos seres humanos, né? O principal problema dos seres humanos são outros seres humanos, outros clãs que têm ideias e ideais diferentes e que muitas vezes eles se tornam inimigos. Então, dito isso, é importante que a relação tanto de Joel com Ellie, ela precisa ser vivenciada, né? E isso só pode ser feito se você tiver jogado o primeiro jogo. Uma outra coisa importante que esse jogo tem, que todos os jogos têm, mas The Last of Us 2 conseguiu, foi usar muito bem a trilha sonora e os efeitos sonoros, né? A trilha sonora ela muda quando você está no momento calmo
e ela muda também de forma muito harmoniosa quando você está em momentos de tensão, momentos de luta, ou está prestes a entrar. Então é algo muito legal. Foi algo muito bem feito e muito bem trabalhado a questão da trilha sonora. Os efeitos de áudio também, eles indicam muita coisa. Então, se você estiver jogando, inclusive, com um fone, fica muito mais... A imersão é muito maior. Uma outra coisa que quem jogou o primeiro vai perceber é que no primeiro tinha muitas fases, muitos estágios em que você realmente precisava usar a furtividade, porque... se você não usasse, você com certeza morreria. Nesse, no 2, você usa se quiser. Vai depender muito do que você tem no seu arsenal. Mas em alguns momentos você pode sair na pancadaria. E muitas vezes vai vencer. Uma outra coisa também que é legal é que em alguns momentos você pode e deve fugir da briga. Porque se você não fugir, ou você vai perder muitos recursos, ou você de repente vai ser penalizado de alguma forma, inclusive sendo frustrado, né, por não ter conseguido passar de fase. Então, em alguns momentos, correr é o melhor remédio. Uma coisa legal que veio, né, de novidade em se tratando de mecânica de uma forma geral, né, a possibilidade de, em alguns momentos, você usar o violão, utilizando o controle, né, é possível dedilhar algumas notas como introdução para algumas músicas, né. Talvez o momento mais bonito um dos momentos mais bonitos do jogo seja uma música tocada pela Ellie, que eu vou colocar inclusive ela no final desse vídeo, que nós enquanto jogadores damos a introdução e ela começa a tocar uma música do a-ha, Take On Me, que é uma balada, né, meio estilo rock, que a Ellie toca estilo acústico, né. O próprio a-ha já tocou essa música em um show para a MTV. E essa mecânica é bem legal, é algo diferente. O cenário, né, a arte do jogo é algo espetacular. Muito melhor do que o 1, obviamente, por conta da tecnologia, mas o nível de detalhe é talvez um dos pontos fortes, além da história. Tá? A história ela é fundamental. Eu estou pretendendo fazer os cortes e juntar e transformar num filme todas as partes do jogo The Last of Us, que tem cinemática, né? Que são aquelas cenas de corte contando a história. E dá para contar a história, né? A gente pode assistir como uma história de fato sem o gameplay no meio. E os efeitos visuais, os efeitos de cenário, né? O level design é muito lindo, né? A captura de movimento que é utilizada, né, que foi feito com atores reais, deixou o jogo muito elegante, muito bonito, e se passa em várias estações, né? Então tem a parte do inverno, tem a parte da primavera e são muito bem detalhados. Uma outra coisa que talvez, para mim pelo menos, eu já joguei com personagens femininas, né? Como por exemplo Lara Croft, eu não tenho problema nenhum de jogar com personagens femininos. Só que esse é um jogo que você só joga com personagens femininos. E isso de repente pode ser um problema para alguém. A ideia do jogo é justamente entrarmos na pele de duas personagens que são antagonistas. Uma é a Ellie e a outra é a Abby. A Abby, na verdade, ela tem uma importância muito grande no jogo, porque é ela que mata o Joel. Né? Sim, o Joel morre, isso já era uma coisa levantada antes mesmo. Né? Quando saiu o primeiro teaser sobre The Last of Us, já ficou claro que o Joel não ia fazer parte. Mas se imaginava que pudesse jogar com ele em algum momento e depois, lá para o final do jogo, ele morreria. Em nenhum momento a gente joga com ele, a gente interage sim, né, através da personagem, mas nós, enquanto jogador, nós não controlamos o Joel. E o Joel é assassinado pela Abby. É por isso que a Ellie tá sangue no olho e a Ellie vê o Joel sendo assassinado, né? O Joel ele entra como uma espécie de arapuca, né? Ele acaba sendo aprisionado e aí no desenrolar da história se descobre o porquê do Joel ter sido assassinado a sangue frio. E é a partir daí, na verdade, que o jogo começa. Porque até então, o jogador está sendo apresentado ao ambiente, está sendo apresentado ao gameplay, está sendo apresentado às mecânicas, né? Mas a partir desse momento, que é um momento muito tenso, né? É a morte do Joel. E o Joel é o personagem
que é extremamente carismático, né? É um marceneiro que se transformou, não vou dizer mercenário, mas um contrabandista, né? Como ele é visto. E ele foi assassinado. E aí começa um jogo de gato e rato, porque o erro é esse, né? Deixa a Ellie viva, até porque a Ellie não era a pessoa que essa facção, né, queria morta. Então é uma facção conhecida pelos lobos, né, o Wolf, e eles não queriam ela morta, então só queriam matar o Joel e deixou o restante vivo. Só que tem uma coisa bem diferente, né, apesar de outros jogos já terem essa abordagem, mas de uma forma muito peculiar. The Last of Us ele faz com que o jogador controle quase que no mesmo ambiente, em momentos diferentes, as duas personagens. Você tanto controla a Ellie como controla a Abby. Em alguns momentos você está controlando a Abby lutando contra a Ellie, outros momentos você controla a Ellie no momento em que se confrontam, né? E uma coisa que é interessante é que as duas, eu acredito que a ideia de fazer com que o jogador ele controle as duas personagens é justamente para que o jogador ele consiga entender o ponto de vista de cada personagem. Então, enquanto a gente controla a Ellie, claro, a Ellie é a protagonista, e a gente vem jogando com ela desde o primeiro jogo. Mas quando a gente começa a controlar a Abby, a gente começa a conhecer a Abby. E a gente começa a entender também o porquê dela ter feito tudo aquilo, né? Porquê dela ter matado o Joel. Porquê dela estar tão brava, né? E ao mesmo tempo tão determinada a matar, a assassinar o Joel. Aí a gente só consegue ver isso a partir do momento que a gente começa a jogar. No entanto, uma coisa que eu não gostei é que no final a Ellie não tem escolha, ou seja, eu gostaria de ter a escolha de poder matar ou não a Abby. E na verdade o jogo ele só permite uma ação. Eu gostaria de ter essa decisão. Sabendo de tudo, o jogador ele deveria ser o juiz naquele momento. Se ele deixaria a Abby viva ou não. E isso é uma escolha que nos foi tirada. Eu não sei se o Neil Druckmann ele mudou de ideia, se ele pensou nisso, ou se ele achou que seria muita responsabilidade, né, para o jogador. Mas a partir do momento em que você faz com que o jogador conheça as duas personagens muito bem e chega ao ponto do confronto final, eu acredito que o jogador ele deveria ter isso. Não, eu acho que a Abby deve viver. Não, eu acho que a Abby deve morrer. Essa liberdade que deveria ter sido dada pelo jogo foi tirado do jogador. Em relação aos monstros, né, tem muito monstro novo. As cenas de luta, né, com relação aos monstros, aos infectados, são bem divertidas e são muito tensas. Tem muitos ambientes escuros, em alguns momentos até lembra Resident Evil, e a música, a tensão é muito grande. Tem momentos que o infectado, né, tá longe, mas você ouve ele como se tivesse, principalmente se você estiver usando fone de ouvido, como se ele estivesse na sua nuca, né, fungando no seu cangote. Então é uma pressão muito grande. Você se assusta, você salta. Eu quando estava gravando a gameplay, né, eu não consegui gravar a minha voz, mas em vários momentos eu saltei, eu pulei da cama. Em alguns momentos acordei minha esposa, que estava dormindo ao lado, né, eu colocando o fone e jogando no quarto. E em alguns momentos, em algumas fases, eu tive alguns sustos que acabei acordando ela, e outras vezes soltando palavrões porque morria, né? Porque você tenta correr, por exemplo, em lugares muito escuros sem saber para onde correr. Você pode correr, mas não sabe para onde, porque você só está num ambiente com a lanterna e você não conhece o ambiente. Então é muito frustrante, e os monstros, as hordas atrás de você o tempo inteiro. Então tem uma adrenalina muito grande, tá? E isso é algo que vem lá de Guerra Mundial Z, que vem de uma série de séries e filmes de zumbi, que eu acredito que o Neil Druckmann ele se inspirou. Outro ponto que é importante é que a dublagem está muito foda, tá? A dublagem do Brasil não é só uma dublagem excelente para filmes, mas já há alguns anos os dubladores que dublam personagens para jogos também são escolhidos, assim, tá muito boa a dublagem. E uma outra coisa que tá dando o que falar, né, eu não acredito que seja para tanto, é o fato, eu já falei isso
no vídeo, né, que eu falei sobre a série que vai estrear na HBO. E o legal que eu consegui ver é que a forma como o Neil Druckmann ele conta a história em The Last of Us Part 2 já dá um indicativo de que a série vai ser show de bola. Porque ele filmou, ele gravou como se estivesse fazendo um filme, fazendo uma série. A forma como ele filmou, os enquadramentos, os diálogos, o roteiro, mostra claramente qual é a ideia que ele tem já definida de como ele vai tocar esse barco. Tá? Então vamos aguardar porque vem muita coisa boa aí. E a coisa que talvez seja que chame mais atenção é que de fato a relação da Ellie, né, com a sua namorada, a Dina, como eu já tinha explicado antes no outro vídeo, a Ellie ela é lésbica, ela tem uma relação com uma garota que também, né, é uma guerreira muito feroz quando precisa ser, e nós não chegamos a controlar ela, mas ela é de grande ajuda durante uma parte da jornada da Ellie e se torna a parceira dela. Então tem algumas cenas, inclusive, que elas se beijam, tem algumas cenas nada muito sexual, mas que às vezes chocam algumas pessoas que não estão acostumados. E eu acredito, pelo menos eu não me lembro, dessa forma, né? Dessa forma tão contundente, tão direcionada. Que é o primeiro jogo que de fato toca nesse assunto. Né? Um jogo AAA, né? Um jogo de um grande estúdio que levanta essa bandeira. O jogo, o tempo inteiro, fala sobre a questão de como as pessoas devem ver as diferenças, né? Principalmente na questão sexual. Mostra claramente, em um momento, ela casada com a Dina, cuidando do filho da Dina, como se fosse uma família. E isso pode, de alguma forma, chocar. Não deveria, isso já acontece no mundo real. Eu acredito que o Neil Druckmann ele quis fazer uma ode a essa situação, né? Onde as pessoas elas devem ver as outras que não têm a mesma orientação sexual da mesma forma. Ou seja, ninguém tem direito de julgar o outro. Quem tem que julgar, se você acredita em Deus, é Deus. Senão, as próprias pessoas devem se julgar. Então, eu acho que o jogo, ele levanta muito essa bandeira de que as pessoas elas são iguais, independente das suas diferenças. E devem ser tratadas de forma igualitária. E isso é uma coisa, é um ponto importante. E que fica muito claro durante o jogo. E aí, depois de tudo, né, depois de toda a matança, depois que tudo é resolvido, né, chega no final em que a Ellie volta para casa e a impressão que eu tive é que com certeza vai ter continuidade. Eu não sei, mas eu acredito que a história que vai se desenrolar na série, ela vai também ter uma ligação com a próxima parte do jogo, né? O episódio 3. Então vamos aguardar pra gente ver. O jogo tá espetacular. Para mim é o jogo do ano. Eu não consigo ver nenhum outro jogo que consiga bater The Last of Us. Por tudo. Pela história, pela ação, pela jogabilidade. Tem muito poucos bugs, né? Eu contei durante o jogo. Eu demorei uma semana para zerar. Jogava em torno de 3 a 4 horas por dia. É um jogo gostoso. Claro que algumas pessoas que não gostam da história, de assistir a história, não vão gostar desse jogo, porque a história é parte fundamental. Tá? E se você não gosta de conhecer a história, né, e a história é contada como se fosse de fato um filme, então você provavelmente não vai gostar, mas tem sempre a opção de pular, né, essas cenas, essas cutscenes. E aí você pode continuar somente no vabei mesmo, né? Na porrada. E uma outra coisa, né? Que é importante. Como eu vou colocar as gameplays aqui no canal também, você vai perceber que a procura por mantimento, né? Por bala, por armas, por saúde, ela continua sendo fundamental. Porque como tudo isso é escasso no mundo de The Last of Us 2 e do 1 também, você precisa o tempo todo estar entrando em lugares, né? Para estar catando esses recursos, né? E estar colocando e melhorando armas e tudo mais. Então, se você não é o tipo de jogador que gosta de estar tendo que explorar esse jogo, também não é para você. Algumas pessoas falaram que The Last of Us é o 2, né? Um jogo de mundo aberto. Não é. Ele é um jogo que, a princípio, você olhando para alguns cenários, você vê que é enorme, mas você não pode ir para todos os lugares que você deseja. Agora, é claro, os cenários onde a ação se passa, eles são muito maiores do que
o cenário de The Last of Us Parte 1. São muito maiores, né? São muito mais detalhados. Muito, mas muito mesmo. Você se sente dentro do ambiente. E você, já jogou The Last of Us? Gostou do jogo? Quais foram os pontos positivos ou negativos sobre ele? Comentem aqui embaixo. E para fechar, como já havia dito, eu vou colocar aqui uma das cenas mais emocionantes do jogo, né? Além da morte do Joel, que foi trágica e faz você de fato sentir aquela morte, né? Uma outra cena que me marcou muito foi a Ellie tocando Take On Me do A-ha. Eu finalizo esse vídeo desejando a você tudo de bom, já te convidando para o próximo e para assistir, se você quiser, né, o gameplay. E vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you, shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me home. I'll be gone in a day or two. Needless to say, mountainous, but I'm being soundly away. Slowly learning that life is okay. Say after me, don't better to be safe than sorry. Take on me. Take